volta com a nossa convidada Eunice Cavalcante, falando de uma temática, eu acho que é mais que um tema, é mais que uma ferramenta, é um estilo de vida, né? E eu queria saber de você que a gente tem uma vida extremamente corrida. É trabalho, é filho, é atividade física, é, né, planejamento. Uma diversidade de coisas. Como é que o estado de presença pode ajudar a gente a viver com mais leveza esses papéis, né? Porque falam, você tem que separar o seu papel mãe do seu papel profissional, do seu papel esposa, mas no final do dia, a atriz é a mesma, né? A atriz é a Priscila, é a Patrícia, é a Eunice, né? Então, como é que esse estado pode ajudar a gente a viver esses papéis com a mesma dignidade, né? Acho que volta de novo o meu estado de consciência, né? Estado de consciência e reconhecer que eu sou um ser integral. Eu ocupo espaços na vida. Na minha vida de esposa, na minha vida profissional, na minha vida de amiga. Eu ocupo esses espaços. Mas eu sou esse ser aqui, integralmente. Sim. E eu não desvinculo da Anice mãe, né? Tem até uma série que fala sobre fragmentos. O Fragmentado, o filme, né? O filme que você... espero não ter fazendo confusão, mas assim, que as pessoas colocam um chip quando entra na empresa e quando sai da empresa... Tá, acho que era o Black Mirror. Aquela série. Ele sai. Então, assim, lá ele é um e aqui. Na vida real, isso não é possível. A gente não tem esse recurso. A gente não tem esse recurso. Então, primeiro, eu me reconheço como ser integral. E a partir de todos os espaços que ocupa, essa Eunice que vai. E quando eu estou presente, isso que é curioso e gostoso. Então, assim, quando você vive nesse estado de presença, você reconhece que você é um ser integral e que você ocupa espaço. Quando você está mais focado nesse estado de presença, cada espaço que você ocupa, você faz o seu papel dentro daquele espaço. Ele está alinhado, Ele está muito alinhado. E é muito assim, porque é diferente quando você tá com aquela coisa, do barulho mental, e você fica, eu sou mãe agora, não, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. E parece que fica tudo mais misturado. Quando você tá nesse estado de presença, ocupar esses espaços, gente, é muito mais fácil. Muito mais produtivo. Muito mais cheio de foco e com muitas mais conexões que você gera naquele momento com quem você está. Eu acho que a gente entrega melhor, né? E as pessoas que vivem com a gente percebem isso. Tem uma coisa engraçada que acontecia muito com o Fabinho, meu filho, quando ele era menorzinho, sei lá, uns 3 anos atrás, né? Ele tinha 5 aninhos. Às vezes ele chegava perto de mim para falar e eu tava exatamente fazendo o que você falou, né? Tava lá trabalhando. Aí ele colocava a mãozinha no meu queixo e virava, assim, o meu rosto para ele, né? Pedindo essa atenção, né? E eu acho que eu aprendi muito com esse gesto dele, né? Falar assim, caramba, se eu tivesse, né, já direto ali, conectado, olhando para ele, ele não precisaria fazer esse movimento, que para algumas pessoas pode soar como um movimento agressivo. Poxa, por que você tá, né? Tô virando porque eu quero sua atenção, eu quero a sua presença, né? Agora você imagina tudo isso, esse estado de presença, você estar conectado a isso, por exemplo, num papel de liderança. Exatamente. Que hoje é o que todo mundo fala. A NR1 veio aí e diz assim que os líderes estão sofrendo aqui, né? Da onde é que saiu essa necessidade de cuidar da saúde mental? Porque está todo mundo acelerado. As relações estão aceleradas, né? E desafiadoras. E aí, quando a gente olha no papel lá da liderança,
que você vem para essa prática, né? Essa integralidade, essa conexão com você, e você ocupa o espaço seu de líder, a partir disso é transformador. Você consegue gerar mais conexão com as pessoas. Sabe a coisa da escuta? Que hoje a gente está escutando e já pensando na resposta que a gente vai dar. Eu já quero rebater, né? Tá sempre na defensiva, né? Então, quando você está nesse estado, você gera conexão. Você tem uma escuta mas muito, muito mais limpa, eu diria. E a gente acaba desenvolvendo um pouco melhor essa coisa do olhar para o outro. E quando a gente faz isso, e a gente faz um movimento no papel da liderança, que a gente fala assim, tem que desenvolver pessoas. Como é que eu desenvolvo pessoas, se não a partir do recurso que cada um tem em si? Por que hoje os líderes, na minha visão, tá? Na minha experiência e de tudo que eu estudei, e esse é um movimento que, se você olhar, tem um movimento muito forte chamando as pessoas para se conectarem, para ouvirem, para estar mais presente. Por quê? Porque a gente está percebendo que está todo mundo ficando louco. Está todo mundo muito acelerado. Muito acelerado. E aí, quando a gente pensa no papel que a gente precisa, enquanto líder, propor mudanças, desenvolver pessoas, a gente pensa em desenvolver pessoas muito mais a partir do que ela tem. Então, o meu estado de presença, ele é para mim. E quando eu entro nesse estado de presença, eu me dou conta de que a mudança do outro é dele a partir das coisas que ele tem, não é a partir daquilo que eu tenho. E quando a gente está fora desse estado de presença na vida, na liderança, por exemplo, a gente escuta o outro fazendo uma série de suposições. E assim, como é ouvir o outro a partir dele? Porque o que ele está dizendo, gente, é o que ele está dizendo. O que eu concluo é muito mais a partir de mim, da minha vivência, da minha história, de uma série de coisas. E acho que mesmo quando a gente fala da comunicação entre duas pessoas, né? Se falava muito aquela coisa, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. É o contexto. Eu sou responsável pelo que você entende, né? Eu preciso checar se aquilo tá minimamente confortável, compreendido, né? Você pela se outra posiciona pessoa. na frente da pessoa, a forma como você fala. É todo um conjunto, né? É o tom de voz que você vai usar, são os gestos que você vai usar, e é a sua expressão facial também, e tem uma né? grande diferença entre escuta e escutativa, porque escutar é o que você fala e entra aqui no meu ouvido. E a escutativa é quando você está prestando atenção ali no que a pessoa está falando e você está usando de empatia, porque você está se colocando no lugar da pessoa. Eu falo da escuta do outro. Escutar o outro. Porque quando o outro está dizendo, a gente está escutando a si. A gente coloca as nossas crenças, o nosso modelo de mundo, a nossa percepção, os nossos julgamentos. E às vezes isso impede, né, a gente de criar conexões, de viver relações com as pessoas. Muitas. Sim, e aí então assim, quando a gente vem para essa prática, desde que a gente começou, que a gente fala de estado de presença, percebe o quanto que a gente se reconhece como ser integral, que a gente ocupa espaços na vida, e cada espaço, quando eu vou para esse estado de presença, eu estou conectado com aquilo que está acontecendo ali, e aí eu tenho uma escuta mais limpa, e aí eu escuto o outro a partir do que ele tem, e aí eu me julgo menos, e aí eu julgo o outro menos também, e aí eu estabeleço conexão a partir de tudo isso. Gente, quando a gente olha para tudo isso
que é muita coisa, aplica isso na sua vida real. Experimenta viver. Então, assim, do jeito que tá, não tá legal? Experimenta viver isso. Sim. Experimenta. Né? Porque se não tá legal do jeito que você tá fazendo, experimenta viver desse outro jeito. E aí, isso dentro do papel... Eu falo de liderança, mas assim, é na vida como um todo, tá? Porque quando a gente vai para o ambiente também... E é muito curioso, assim, que quando eu me vejo nesse papel, quando eu estou num momento com umas pessoas e eu ouço um julgando o outro, falando disso, daquilo outro, eu falo, ai meu Deus, mas é o outro. Mas é Qual ele. o poder, né? Eu acho que a gente fica tão mais humanizado de você pensar e as coisas, as mudanças, elas se tornam tão mais possíveis. E a gente fica flexível com aquilo. Mas dentro do corporativo não funciona isso, Eunice. Funciona na vida, não funciona na vida. Eu não consigo pensar num cenário em que não seja possível, né? Funciona na vida a dois, funciona na família, na criação do filho, no trabalho, né? Mas é isso que você falou. Eu acho que são tempos que estamos vivendo de tanta loucura, tanta cobrança, e as pessoas, elas deixam de ter esse olhar humanizado. Então, é muito mais fácil eu julgar do que eu ter um olhar mais assim, pera, é a pessoa, tentar entender, né? Estou querendo dizer assim, nossa, mas onde a gente tem metas para cumprir, até, assim, não estou dizendo assim, as pessoas podem fazer o que elas quiserem fazer. Não é isso, gente. Não é isso. É dizer assim, se conecta. Porque assim, se hoje a gente não está conseguindo alcançar metas de conexão com o filho, de conexão com o marido na empresa, tá todo mundo acelerado e correndo, experimenta fazer isso e se conectar com as pessoas. Porque hoje a palavra conexão hoje tá linda, né? Lindo, nossa. É lindo. Ai, não, porque eu vou lá, eu vou me conectar. Gente, como é que a gente se conecta? Como é mesmo que a gente se conecta? Se a gente não estiver presente, se a gente não respeitar o posicionamento do outro. E aí, tudo isso que eu estou dizendo, ele tem um saber filosófico, e eu sempre fui apaixonada por filosofia, e aí por isso que esse bicho me pegou, de verdade. E tem um saber muito, segundo a neurociência, o resultado que se colhe com o estado de presença. Na neurociência, ele fala assim que aumenta aqui a nossa atividade do córtex pré-frontal, que é responsável por funções executivas. E aí hoje a gente diz assim, a pessoa não tem foco, a pessoa não consegue se planejar, não tem autocontrole, né? E como é que a gente faz isso? Segundo a neurociência, a partir do estado de presença, a gente consegue alcançar o foco, o planejamento, a empatia, o autocontrole, porque a gente deixa de querer de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é verdade. E, Eunice, entrando um pouquinho ali na sua transição de carreira, quais são os maiores aprendizados que você teve aí com a sua transição? Até agora. Até o presente momento. Porque eles não vão parar nunca, né? Eu acho que nós somos, pelo menos eu tenho isso comigo, que eu sou um ser em construção eterna, assim, né? E eu vou aprender até meu filho fala assim, mãe, quanto tempo você estudou? Eu falo, eu não parei. As perguntas de filho, né? Eles têm uma vontade, assim, de parar de estudar, né? Incrível. Quando que vai acabar? Então, os maiores aprendizados, eu acho que foi o de me permitir experimentar o que eu
desconheço totalmente. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo que foi o meu maior desafio, é o meu maior aprendizado. Eu me permito experimentar aquilo que eu desconheço totalmente. A gente usa muito aqui na aquarela, né, uma metáfora para transição, comparando ela, né, com um corredor bem longo de hotel, com portinhas dos dois lados, e a transição é exatamente esse momento. Você está ali naquele corredor e todas as portas estão destrancadas. Você pode entrar em algumas, outras você pode passar reto, uma você pode olhar só pela frestinha, né? E tem muito a ver com isso que você falou, da experimentação, né? Carreira não é uma sentença inquestionável, né? Que você recebeu, tá carimbado e vai lá, pra né? sempre. Eu até penso que assim, né? Quando a gente faz essa transição de carreira, acho que eu já falei isso, né? Da gente ter esse pensar e essa consciência de que a gente não está abandonando aquilo, né? E aí, quando você tem essa consciência e você entende que... Porque assim, quando... eu, inclusive, falo isso para as pessoas com quem eu me conecto na vida, né? Que a gente fica falando de transição. Quando a gente está dentro do corporativo fazendo uma análise entre carreira 1 e carreira 2, né? A minha carreira no corporativo. Quando a gente está dentro do corporativo, enquanto RH, você batalha para ter um projeto colocado na pauta, em prática. Você trabalha para a liderança se engajar com aquele projeto que você está propondo, que tem conexão com o resultado que o negócio precisa alcançar. A gente trabalha para desenvolver pessoas. Então, a gente faz tanta coisa dentro de um corporativo, com toda a estrutura que você tem de respaldo, mas que também exige vender muito a sua ideia. E quando eu venho para o empreender, onde eu sou dona daquilo que eu estou fazendo, gente, eu não entendo qual é a diferença aqui no meu mindset que não vai dar certo se lá eu fazia isso, e porque aqui eu não posso fazer isso. Então, e você sabe que esse é o maior temor das pessoas, né? Sei lá, nos últimos 6 anos, né? Eu já tive o prazer de conviver com mais de 800 profissionais em transição de carreira, né? E os que vão fazer essa mudança, né? O maior temor deles é exatamente esse. Mas eu tô começando do zero. Quem vai me dar credibilidade? Quem vai me dar espaço? Zero em que lugar? Né? Que zero é esse? Você tem uma bagagem, e a sua credibilidade. Você não acredita em você. Você tem uma carreira, né? Você tem você não acredita em você. Você tinha credibilidade lá e aqui você perdeu a credibilidade. Mas e eu tô falando isso também de um lugar que eu também vivi, né? Porque eu tive muita dificuldade também de acreditar que alguém pudesse comprar o meu trabalho nesse formato novo, né? Então, eu acho que é natural nosso, eu acho que mexe com um valor de segurança, né? Que para muita gente é um troço extremamente importante, né? Parece que você vai perder a sua segurança, né, daquele ambiente de status, daquele ambiente que, por mais cheio de pressão que seja, para muitas pessoas ainda representa essa segurança, né? Eu tenho um crachá, eu tenho um lastro de uma organização, seja ela qual for, mas que me respeita, que me considera. É muito louco isso. Eu acho que assim, quando a gente entende que na vida a gente só tem 2 certezas. É que a gente nasce e morre. Isso é verdade. Ela tem começo, meio e fim. Isso é verdade. A gente nasce e morre. Então, quando eu estou dentro de um corporativo, que eu assumo um crachá, que eu assumo uma posição, que eu tenho os desafios, que garantia eu tenho que aquilo
não vai encerrar. O pra sempre, pra né? O pra sempre. Pra sempre, O que sempre, sempre acaba. Que garantia? Que garantia eu tenho? E o olhar para aquilo como, mesmo que você não esteja naquele espaço mais, o que você fez lá vem com você. E isso, inclusive, era uma filosofia minha quando eu estava na gestão de pessoas. Eu dizia, gente, quando você chega aqui, você chega com uma bagagem. Quando você vai embora, você não vai abrir Você não vai deixar e o deixar que você aqui o que aprendeu você lá. aprendeu. Vai com você. Quem É você seu, é, o é que seu. você sabe Então, é assim, seu. mas eu falo, é muito metida. Eu sou convicta disso. Foi eu que fiz. Foi eu que me construí assim. Além de, claro, eu tenho uma resiliência infinita, né? Eu tinha um dos diretores com quem eu trabalhei, ele falava para mim assim, você parece aquele boneco do Posto Ipiranga Que vai ele, e volta. e levanta. E eu falei, eu só preciso dormir, eu só preciso de uma noite Pra me para no dia recuperar. seguinte eu me recuperar. Então hoje, assim, para mim muito tranquilo a transição, o aprendizado, como eu já disse, e assim, eu olho para tudo isso e quando eu vou fazendo as iniciativas de coisas que não dá certo ou que não fluiu da forma como eu esperava, eu paro e me pergunto, o que mais você pode fazer? Ai, gente, isso é o adorei. máximo. A infinidade. É infinito, gente. não, As não é o possibilidades. possibilidade. As possibilidades são várias infinitas. É. E para quem acredita na vida eterna, depois que você morre, você ainda não é o fim, né? Então, tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, não é o fim. Fiz isso, não deu certo. Eu não cheguei aonde eu imaginava que eu chegaria. Eu paro e penso, o que mais? 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 O que mais eu posso fazer? O que você não fez que você pode fazer ainda? O que você vai fazer agora? Sim. E quais as possibilidades que você tem? E assim. E o que mais a gente vai trazer para vocês no nosso próximo episódio? A Eunice, a Paty e eu. Esperamos que estejam todos verdadeiramente presentes. Quando, Paty? Segunda-feira, às 12h30. Até lá!